Mente Renovada. Acho que começou agora, né? Começou agora. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa do Mentes que Analisam, aqui da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos aspirantes, aos nossos colegas que já são psicanalistas e que estão aqui essa noite para participar dessa roda de conversa. Quero dar as boas-vindas, né, para quem ainda for chegando no meio do caminho. Quero também agradecer àqueles que irão assistir a gravação. Quero mandar um abraço para a professora Valdilene Gabriela, nossa diretora, para a Sara, nossa coordenadora pedagógica, para todos os colegas e para toda a família que faz parte da Sociedade Psicanaliticamente Renovada. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, nesse calor maravilhoso que está aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos, que hoje o texto é um texto maravilhoso e é leitura obrigatória para quem é estudante de psicanálise, que é o texto do Freud, O Mal-Estar na Civilização, também conhecido como Mal-Estar na Cultura. Então, às vezes, em alguns locais, vocês vão escutar falando sobre esse texto como Mal-Estar da Civilização, em outros locais como Mal-Estar na Cultura. E é um texto que já está aí indo para os seus 95 anos e nunca esteve tão atual, né? Tem as coisas que o Freud escreveu, as coisas que ele lançou, a base, o alicerce que ele lançou para que caminhássemos sobre ele, é tão atual que a gente fica até, nossa, parece que o Freud é nosso contemporâneo, está aqui do nosso lado aqui agora. Então, antes de eu começar aqui a compartilhar com vocês um pouquinho do que eu preparei aqui, eu gostaria de saber quem foi que teve, e não precisa mentir se não teve tempo não, mas quem foi que teve tempo de realizar a leitura desse texto. Podem ligar o microfone, podem me falar. Luciano teve, Angélica, mais alguém que está aí teve tempo de ler? Vamos analisar nessa da moça. Luciano, eu acho que o microfone... Você está querendo falar ou o microfone está desligado? O texto, a obra em si, eu não consegui ler, tá? Mas assim, eu peguei uma resenha, né, deu para entender profundamente, né? E é interessante que eu tive essa mesma percepção, né, do texto atemporal. Sim, legal. Porque ele está muito 2024. A gente pega essas resenhas assim e dá um norteamento para a gente, né? Mas eu aconselho vocês, quando puderem, tirar um tempinho para realmente ler. Tem uns livrinhos agora que eles estão produzindo, que tem essas obras assim, num formato texto do Freud, só aquele texto ali, bem legal, separado. Esse daqui foi o que eu utilizei para poder preparar o material para vocês, além de outros textos, de outras coisas que eu fui lendo também. Então, tem muita coisa legal. Esse texto do Freud, ele foi, infelizmente não, mas prometo que lerei. Ah, Angélica, legal. Eu acredito que com essa aula que a gente vai fazer aqui agora, com essa roda de bate-papo, o bichinho da psicanálise vai dar uma picadinha em vocês e vocês vão ficar com vontade de ler o texto depois na íntegra, porque é bem, bem interessante. O Freud, em 1920, ele escreve Além do Princípio do Prazer. E depois, em 1929, ele começa a trocar cartas com um amigo dele, Roman, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar o nome dele correto, tá? Se não estiver correto, me perdoem. Roman Holland. E ele começa a fazer uma troca de cartas com esse amigo dele. E aí, isso em 1929. Em 1930, o texto é publicado, né? O mal-estar na cultura ou o mal-estar na civilização. Então, aí, agora a gente vai começar sobre a trajetória, né? Como é que sobre o que eles conversaram nesse texto, quais foram as trocas entre o Freud e o Roman que ocasionou, né, que gerou esse texto tão atual. O mal-estar na civilização
é um texto de Freud que discute o fato da cultura, termo que o autor iguala à civilização, por isso que eu falei para vocês, em alguns lugares vocês vão ver o texto como mal-estar na cultura. Aí vocês vão falar, poxa, mas lá na sociedade a gente falou sobre mal-estar na civilização. Iguala, tá? O Freud igualou os termos. Que o autor iguala a civilização produzir um mal-estar nos seres humanos, pois existe uma dicotomia entre os impulsos pulsionais e a civilização, ou seja, entre o indivíduo e sociedade. Portanto, para o bem da civilização, o indivíduo é oprimido em suas funções e vive o mal-estar. Foi escrito em 1929 e publicado pela primeira vez em alemão em 1930, como Das Unbehagen in der Kultur. Não sei falar alemão, mas o texto traduzido do alemão seria A Inquietação na Civilização, explorando o que Freud vê como um importante choque entre o desejo de individualidade e as expectativas da sociedade. O livro é considerado uma das obras mais importantes e mais lidas de Freud, e um dos livros mais influentes e estudados no campo da psicologia moderna. Então, eu insisto em dizer que é leitura obrigatória para quem está fazendo o percurso da psicanálise. Tá? É mais até importante que ler, além do Princípio do Prazer e outras obras do Freud, vocês começarem lendo esta obra dele, de 1930. Porque essa obra, o Freud, ele escreve ela justamente no período em que ele entra na segunda tópica dele. Lembra que a primeira tópica é o descobrimento do inconsciente? E a segunda tópica é o descobrimento do id, ego e superego? Então, é justamente nessa época que tem essa troca dele com o Roman, através das cartas, e vai gerar esse texto, o mal-estar da civilização. Aqui está o Freud, né? Vocês estão conseguindo ver? Eu estou passando os slides, vocês estão acompanhando? Luciano, me responde, por favor, se você está acompanhando. Está parado no slide do Freud. Está parado, né? Vamos ver. No primeiro. É o primeiro. O que foi que a dona Soraya fez, que a dona Soraya não está passando aqui? Vamos ver se parei de compartilhar e não estou sabendo. Espera aí. Vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Vou pegar aqui de novo. Vou compartilhar. Pronto, eu acho que agora vai. Mudou. Agora mudou. Legal. Olha só, eu estava mostrando para vocês. Eu tinha colocado aqui o mal-estar na civilização. Deixa eu até ampliar aqui a tela. Deixa eu ver se assim vai aparecer. Continua aparecendo para vocês, legal. Vocês estão vendo? Aí, quando eu amplio, ela não muda. Então, eu vou ter que deixá-la pequena mesmo. Agora foi. É isso. Vocês estão vendo os slides todos ou estão vendo a tela grande? Lu, preciso da tua ajuda. Tá vendo os slides completos? Tá. Isso, tá a apresentação no centro e os slides pequenos na lateral. Eu estou vendo como o Luciano também. Eu coloco ele grande, aí eu não sei se ele não me deixa... Tá vendo? Quando eu coloco ele grande, deixa eu abrir isso aqui, para ver se assim vai. Eu queria compartilhar ele grande para vocês, mas eu não sei por que razão esta maravilha da informática aqui, que sou eu, não estou conseguindo deixar ele grande. Vou fazer com que você... quando eu coloco ele em tela cheia, sem mostrar assim os slides, ele acaba não me deixando fazer a passagem de um slide para o outro para vocês. Eu acredito que depois, quando o Elber me der o Eberson, eu não consegui falar o nome dele direito ainda, mas depois eu vou conseguir. Depois ele me dá umas aulinhas, eu acho que vai ficar legal. Mas enquanto não vai, vamos assim então. Eu vou passando ele de forma pequena mesmo. Fazendo a passagem de forma pequena.
Deixa eu só diminuir aqui. Vamos ver se está passando. Tá. Então, ali tá o Freud, né, e o Roman Roland, que é o amigo dele com quem ele faz as trocas. A discussão sobre a condição humana que atravessa o texto parte do diálogo travado entre Freud e o Roman Roland sobre a origem da religiosidade e a sua relação com o sentimento oceânico. Na verdade, a correspondência entre esses dois escritores iniciara-se anos antes, em 1923, quando Freud lhe envia o texto Psicologia das Massas e a Análise do Eu, em 1921. Nessa ocasião, ele escreve ao poeta dizendo-lhe que o nome de Roman Roland será sempre uma lembrança feliz, pois estará indissociavelmente ligado à mais preciosa das lindas ilusões, a de que o amor se estende a toda a humanidade. Já nessa ocasião, no entanto, o Freud observa que, por ser judeu e pertencer a uma raça que vem sendo alvo de discriminações e perseguições ao longo dos séculos, não lhe é possível partilhar de tais ilusões. Quando a gente fala que esse texto é super atual, a gente não está se enganando, não. Vocês veem o que é que está acontecendo na nossa atualidade. A gente está vendo toda uma discussão na sociedade, porque lá em Israel, nesse presente momento, está acontecendo uma guerra entre Israel, né, e o Hamas. Não é entre Israel e a destruição de um povo palestino, como algumas pessoas erradamente pensam, mas é contra um grupo terrorista chamado Hamas, que tem feito atrocidades lá. Mas, enfim, qual é o que eu quero colocar aqui expresso para vocês? Que desde lá de trás, você vê que o Freud está trocando isso aqui com ele, em 1929, 1930. Desde essa época, o Freud já sentia na pele o antissemitismo, já sentia ali dentro da sociedade que ele não era bem-vindo por ser judeu, tão somente por isso. E aí vocês veem que o Freud ele passa pela Primeira Guerra Mundial, ele passa pela Segunda, ele tem que fugir, os livros dele são queimados no período de perseguição, porque era um período em que a perseguição estava mesmo ferrenha mesmo, né? Então, a gente vê que não está muito diferente dessa sociedade em que a gente se encontra agora, infelizmente. E aí, o Freud, ele fala isso, né? Que ele gostaria de compartilhar essa crença linda de que o amor se estende, né? A toda a humanidade, porque a toda, menos aos judeus, menos ao povo dele, menos a ele, ao povo dele. E aí a gente tem aqui o tema central desse texto, do mal-estar da civilização. O assunto é justamente o antagonismo irremediável entre as exigências da pulsão e as restrições impostas pela cultura. É uma obra que aparentemente tem um caráter muito menos específico, pois se trata da cultura dela como a religião. No entanto, isso é só à primeira vista, pois o assunto do qual se ocupa é muito preciso, pois à medida que se aprofunda na leitura da obra, se vai aclarando mais e mais a sua precisão. Né? Parece que o Freud está ali imbuído de falar unicamente do tema religião, de como o homem quer se sentir um todo completo com essa coisa do amor universal, quer se sentir fazendo parte de algo grandioso, quer estar ali conectado, né, com o divino, com algo espiritual. Então, o Freud ele começa a navegar por várias vertentes, já que a gente está falando de pulsão, e a gente sabe que existe a pulsão de vida, que é o Eros, e a pulsão de morte, que é o Tanato, ou Tânato, não sei como é que cada um pronuncia de uma forma. Então, fala que existe essa briga das nossas pulsões com a cultura. Por exemplo, a gente vai navegar aqui, a gente vai dando uma olhada. Qual foi a ideia, o intuito de eu fazer
essa roda nossa de conversa e colocar o tema dentro de um slide onde pudesse ir destrinchando e fazendo a leitura, justamente por saber que nem todos os alunos, nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de ler o texto. Então, eu acredito que com os slides e com algumas imagens vai despertar, através do campo visual, vai despertar o interesse de vocês na leitura do texto. Que acredito que, às vezes, porque a gente está lendo, né? A gente está ali com o texto na mão, vendo só as letras e tudo, a gente até se interessa e tudo, mas a gente tem horas que a leitura fica meio menos dinâmica, e com alguma imagem ou outra, eu acho que dá uma despertada. Então, o sentimento oceânico, o que seria esse sentimento oceânico, né? É justamente essa união com o todo. Freud inicia o seu ensaio Mal-Estar da Civilização a partir de uma reflexão sobre o sentimento oceânico de união com o todo, que existe em todo ser humano. Segundo cresce o amigo Roman Roland, com quem Freud manteve uma regular correspondência, e onde esse tema foi enfocado para Roland, a fonte da religião pode remontar-se a um sentimento muito particular, ao qual denominou de sentimento oceânico. Por que falando em oceano, né? Porque o oceano ele é vasto, ele é gigantesco, é algo que tem uma profundidade que é inimaginável, né? Você vê que até quem entra num submarino para tentar ir lá no fundo, até quem está lá dentro desse submarino vai ter essa dificuldade de chegar mesmo ao fundo, fundo, fundo. Então, inclusive, gente, eu coloquei esse quadro aqui, porque eu achei muito interessante essa questão do desenho, que justamente se chama, né? O desenho foi feito colocando já em homenagem realmente a esse texto do Freud, essa pintura, né? Bem legal, bem bonita. E aí, deixa eu voltar aqui para a minha parte. Deixa eu ver se eu continuo conseguindo passar. Tá, consegui. Vamos lá. Denominou o sentimento oceânico, não vinculado diretamente à fé religiosa. Roland define esse sentimento de estar unido ao todo, como prova que há uma energia que os sistemas religiosos captam e aproveitam. Porém, para Freud, a fonte da religião é outra. Trata-se do desamparo infantil e da nostalgia pelo pai. Então, enquanto o Roland está tendo uma visão ali, né, de que o ser humano, pela sua pulsão natural, né, de se sentir incompleto, ele quer se conectar com o todo, com o divino, com algo que transcenda ele, para ele poder ir, né, fazer parte, para ele se sentir inserido em algo. E o Freud já percebe, o Freud, ele é judeu, criado dentro de uma família judaica, só que ele se abstém da religião, ele se intitulava ateu. Então, o Freud, ele acredita que as religiões, de uma forma geral, tá? Seja budismo, hinduísmo, protestantismo, catolicismo, shintoísmo, qualquer ismo, qualquer religião, se aproveita dessa questão, dessa necessidade do ser humano, justamente para quê? Para poder manipular, de certa forma, essa energia, manipular essa necessidade que o ser humano tem de fazer parte, de pertencer ao todo, de pertencer a alguma coisa. Já o Roland não achava isso, né? Ele achava que era diferente. E o Freud, ele vai mais profundo. O Freud, ele observa que essa necessidade de fazer parte com o todo, na realidade, é o desamparo infantil, que é a busca pelo pai, né? Tem até um pedaço que eu grifei aqui, não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, eu tinha deixado separado. Ele fala justamente sobre essa questão do pai, né? Como a falta do pai, ela deixa essa lacuna na vida da pessoa, mas daqui a pouco eu encontro que partilho com vocês.
Então, o estado de desamparo infantil, que é da onde o Freud começa a trocar ali com ele. É nesse estado de desamparo profundo, diz o Freud, que se remonta à origem da religião, e não no sentimento de união com o todo. Tá vendo que o Freud ele fala o seguinte: a pessoa vai procurar um contato com algo maior, com algo divino, não é porque ela quer estar inserida no todo, é porque ela tem uma falta. E que falta é essa? Que desamparo é esse? É a falta paterna, é o desamparo infantil. Então, ele vai falar ali, como defendia o amigo dele, o Roland defendia que era para poder fazer parte do todo, e o Freud não, era por conta do desamparo. No entanto, o Freud chama atenção para esse sentimento oceânico como chave para a demarcação do nosso eu. O ser humano tenta fazer de tudo para fugir do desamparo e da angústia da solidão. Daí sua necessidade constante de construir e elaborar sistemas religiosos, ideologias salvadoras como uma visão de mundo. Você vê que o ser humano está sempre buscando, de alguma forma, um contato que transcenda a humanidade, né? Algumas pessoas vão buscam religiões, buscam filosofias, buscam coisas com as quais elas possam se conectar ali, possam se sentir de alguma forma interligadas com Deus, com o universo, com o que elas quiserem chamar na realidade. Chegou mais alguém na sala, com quem eu não dei boa noite ainda? Deixa eu ver aqui. Eu cheguei atrasada. Quem falou eu? Adriele. A Adriele, a Ellen também conseguiu entrar. Consegui. Meninas, sejam bem-vindas, tá? Todos muito bem-vindos. Depois vocês vão pegar na gravação essa parte aí, que é onde a gente já foi, mas continuem aí acompanhando os slides, porque o que foi que eu falei antes? Que eu coloquei essa nossa roda de bate-papo em slides, justamente por saber que algumas pessoas não iam ter tempo por conta de trabalho, eu fazer todo o texto. Eu vou pedir para desligar o microfone. Quem deixou o microfone aberto, fechar, por favor. Obrigada. E aí, vamos lá, o estado de desamparo infantil, né? O ser humano tenta fazer de tudo para fugir do desamparo e da angústia da solidão. Daí a sua necessidade constante de construir e elaborar sistemas religiosos e ideologias salvadoras como uma visão de mundo. A fuga do desamparo e da angústia da solidão. Por isso, o ser humano leva a cabo diversos procedimentos, tais como distrair-se em alguma atividade, procurar satisfações substitutivas, subliminar a pulsão ou canalizá-la para satisfações artísticas e científicas, ou se narcotizar com drogas. Tudo isso a fim de fugir do desamparo, conquistar a felicidade e afastar o sofrimento. Você vê que o ser humano ele vive a vida dele toda direcionando ela em torno, em cima de construir uma felicidade. O ser humano não consegue lidar bem com momentos de infelicidade, com momentos de angústia. E isso eu estou falando, todos nós, tá? A gente tem momentos que a gente está alegre, mas ninguém está feliz o tempo todo. Se alguém está feliz o tempo todo, tem alguma coisa aí que não está legal. Essa pessoa está com algum, né? Usou algum negocinho aí, porque os sentimentos, eles são inerentes ao ser humano. Tem dias que a gente não está tão bem, tem dias que a gente está com algum problema, a gente está mais reflexivo, mais pensativo, tem dias que a gente está mais inclinado a chorar, tem dias que a gente quer ficar mais quieto, tem dias que a gente está nervoso e quer gritar, quer falar, tem dias que a gente está mais introspectivo, tem dias que não tem nada acontecendo, e a gente acorda feliz, a gente acorda sorrindo, dando bom dia para todo mundo, e aí a gente fala assim, aí alguém pergunta assim, nossa, o que foi? Tá rico, tá rica, ganhou na loto?
e aí não tem nenhum motivo aparente para aquela pessoa estar com aquela felicidade, a pessoa não, só acordei bem, né? E aí o ser humano, você vê que o ser humano ele tenta, quando ele não consegue naturalmente ter essa disponibilidade de estar feliz, de estar bem, ele busca alguma fuga para fugir da infelicidade, para fugir daquela sensação que ele está sentindo de desconforto, de angústia, com a qual ele não está sabendo lidar. Então, a gente vê aqui que é a felicidade versus civilização. A resposta de Freud relacionada ao mal-estar na cultura, lembra que eu falei que o texto tem duas vertentes, o mal-estar na cultura e o mal-estar na civilização, e que as duas palavras, para o Freud, significam ambas a mesma coisa? Então, o mal-estar na cultura e a felicidade versus a civilização se faz esperar bastante, pois este texto, o mal-estar na civilização, foi sendo publicado paulatinamente. Ou seja, Freud foi construindo o pensamento, as ideias dele, passo a passo, e ele foi construindo, ele foi publicando, ele foi fazendo as trocas com as cartas, né, as correspondências com o amigo dele, e esse texto, que é um texto até consideravelmente, vamos dizer, até pequeno, eu acho que é um texto pequeno, que dentro das páginas do livro onde está ele, aqui nele ele está sintetizado, ele está sozinho, mas dentro do livro do Freud, na nossa biblioteca da Sociedade Psicanaliticamente Renovada, tinha lá um número de páginas que eu acho que dá 16 páginas no total, para vocês lerem o texto depois. Ele foi sendo publicado paulatinamente, me desculpem, gente. Somente aparece no penúltimo capítulo e proporciona uma ideia de quais são as armas com que a psicanálise conta para lutar contra essa espécie de inimigo interno, esse cavalo de Troia que vem com a cultura. Não somente as armas que conta, senão também com as armas com as quais a psicanálise recomenda e as que a psicanálise contraindica. Por exemplo, nós vivemos numa época em que todas as pessoas, porque hoje em dia fala-se mais abertamente, principalmente depois do ano 2020, onde tivemos o período de pandemia, né? Entramos em pandemia e ficou todo mundo em lockdown e tudo. E isso gerou nas pessoas o quê? Muita ansiedade, muito medo, muita angústia. E aí as pessoas começaram a usar os mecanismos de defesa para fugirem daquela angústia, para fugirem das suas pulsões. Algumas foram fazer o quê? Começaram a ouvir ouvir vários tipos de live. Live de culinária, live de música, live de coisa artesanal, live de skincare, live de cabelo, live de todos os assuntos. Show gospel, show sertanejo, live disso, live de show, para tudo quanto é lado. E outras pessoas começaram a comer, começaram a fazer o quê? A usar o mecanismo de defesa do deslocamento, começaram a deslocar aquela angústia que estavam sentindo e colocando ela para onde? Para a comida. Então, várias pessoas, quando saíram desse período de lockdown, elas começaram a travar batalhas com questões de saúde, porque comeram muito, ficaram com sobrepeso, tudo para poder tentar aliviar o quê, gente? A angústia. Porque o ser humano não foi feito para viver isolado. Nós fomos feitos para viver em sociedade. A sociedade nos causa mal, a sociedade nos causa angústias, mas nós fomos feitos para interagirmos uns com os outros. Fomos feitos para viver na civilização, para ter essa troca. E aí a psicanálise, ela vem, né, o Freud vem para mostrar o que a gente pode fazer, o que a psicanálise faz diante disso e o que ela contraindica. Algumas pessoas começaram a fugir para remédios, tanto que as pessoas começaram a entrar numa de quererem diagnósticos. Ah, me dá um diagnóstico do que eu tenho. E vem para análise já falando assim, Soraya, não sei se isso acontece com vocês. Se não acontece, preparem-se, porque vai acontecer. Soraya, qual o diagnóstico que eu tenho? Eu estou assim, assim, assado. Eu falo,
peraí, por que você quer um diagnóstico? Não, porque aí eu queria ver qual é o remédio, o que eu posso tomar, o que eu posso fazer. A pessoa nem se acalma para falar do que está ali acontecendo, quais são as angústias que estão afligindo ela. Ela já acha que ela precisa de um diagnóstico para ela pensar que ela tem alguma coisa, para aquilo justificar uma ou outra coisa que ela esteja sentindo. Então, o que a pessoa está procurando? Está procurando a felicidade. Para a análise desse mal-estar na cultura, o Freud parte do tema da felicidade, ou seja, o problema do fim e propósito da vida humana, no qual a religião tem um papel importante. A via que segue para chegar ao tema da felicidade é a clássica. No livro 4 da Ética de Nicômaco, de Aristóteles, que parte precisamente do mesmo ponto. O bem supremo de nossas atividades é, segundo o consentimento geral, a felicidade. Ou seja, né, até dentro de um livro, né, de um filósofo, que é o Aristóteles, ele tem ali, né, a Ética Nicômaco fala justamente sobre isso. Essa busca incessante da felicidade, que o ser humano busca. Todo mundo, a pessoa pode falar que ela quer ter uma casa, mas por que ela quer ter uma casa? Porque ela acha que tendo uma casa ela vai ser feliz. Ela quer ter um carro, por que ela quer ter um carro? Porque ela acha que tendo um carro ela vai ser feliz. Ela quer casar, e aí por que ela quer casar? Porque ela acha que casando ela vai ser feliz. E aí quem está casado quer se divorciar, por quê? Ah, não, se eu me divorciar eu vou ser feliz de novo. Então o ser humano, em todas as vertentes da vida, está sempre buscando essa tal felicidade. E eu até coloquei propositalmente uma figura meio nublada, meio rascunhada dessa procura de felicidade aqui, justamente para poder brincar com essa questão, né, de que a gente está procurando uma coisa que não é, na verdade, algo tangível. A felicidade, ela é o percurso diário da vida. A vida é como o batimento cardíaco, né? Tem altos e baixos. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está. E aí a gente tem que ir administrando isso. E fazer análise justamente nos ajuda a compreender os momentos em que a gente não está muito bem, para a gente poder ver que a gente pode melhorar. Hoje foi um dia não muito bom, amanhã a gente já vai dando um salto para melhorar mais e mais, e assim a gente vai caminhando. A procura da felicidade. Os métodos mais comuns que as pessoas geralmente usam para fugir do desprazer e conquistar a felicidade são: meio químico para anular o desprazer, a droga. Evitar o desprazer dominando as necessidades. A pessoa faz uma yoga, pratica um budismo, e aí eu coloquei o budismo aqui como exemplo, porque são as religiões orientais, né, que buscam aquela coisa da paz interior, de você ficar centrado, de você, né, buscar o silenciar a alma. Então, a yoga também tem muito disso aí. E tem o transladar, que as metas da pulsão, que é evitando o não da realidade exterior, que é a arte. Aí eu até coloquei aqui uma figura para simbolizar um pouco, como uma galeria de arte aqui, mas entenda que arte, algumas pessoas, porque vão estar angustiadas, vão estar tentando fugir do desprazer e vão tentar correr atrás dessa felicidade, elas vão correr para o funk. Ah, o funk é uma arte, ela vai correr para o funk, ela vai correr para o sertanejo, ela vai correr para fazer uma dança de salão, ela vai correr para a pintura em tela, ela vai procurar algum tipo de coisa que ela possa fazer, com a qual ela possa se entreter, para ela fugir daquela sensação de desprazer. E aí ela vai falar: nossa, quando é que você está feliz? Ai, quando eu estou pintando, eu estou feliz. Ah, quando eu estou num barzinho com os amigos tomando uma cerveja e ouvindo uma música, aí eu estou feliz. Pode ver que muitas pessoas, quando passam desses períodos em que elas estão ali fazendo aquelas atividades, quando elas saem desses períodos, o que é que acontece normalmente? O sentimento de vazio vem e ela precisa de mais. O drogado vai precisar de mais droga. Aquela pessoa que está recorrendo a uma atividade, um exercício, uma religião, ela vai querer mergulhar mais e mais. E aquela pessoa que está buscando distrações e prazeres na arte vai mergulhar mais. Por quê? Porque só quando ela mergulha naquilo, ela consegue se sentir feliz.
ela conseguiu fugir do desprazer, da infelicidade, nem que seja por alguns instantes. Vamos falar sobre o romper, né? E eu até coloquei aqui uma coisa bem interessante, coloquei uma figurinha falando o seguinte: como sempre, vamos dar pão e circo para o povo. Claro, mas veja se para dar pão dá para desviar 20% da verba do pão. Ah, e garanta que o circo seja uma obra inacabada. Coloquei até uma crítica aqui dentro do que acontece com o famoso pão e circo que se dá para o povo. Justamente porque os governantes, eles conseguem entender essa necessidade que o ser humano tem de fugir da infelicidade, então ele sabe que uma das fugas é proporcionar diversão, satisfação e tudo mais, então eles colocam pão e circo para o povo. Vê que toda vez que está tendo uma crise, está tendo alguma coisa séria, algum assunto político, alguma coisa que está sendo decidida na nossa sociedade, o que é que acontece? O que os políticos fazem? Jogo de futebol, tem carnaval, tem tudo. Para quê? Porque o povo anestesiado, inebriado pelaquela distração, não vai conseguir se ligar no que é sério que está acontecendo. Então, é por isso que o texto do Freud é tão atual. Parece que o Freud sentou aqui na frente da gente, falou, vamos lá, vamos discutir aqui, gente, sobre o que está acontecendo aqui, o mal-estar na nossa civilização, o que a cultura traz, como é que a cultura entorpece. E é por conta disso, porque ele já, naquela época, já percebia o que acontecia na sociedade em que ele estava inserido. Programa do princípio do prazer, ser feliz. Segundo Freud, é irrealizável e, por sua vez, é impossível também abandoná-lo. Cada um ensaia o seu próprio caminho, segundo 3 tipos de eleição: vínculos sentimentais, satisfação narcisista e realizar-se mediante a ação. Vamos falar sobre o caminho da neurose, né? A gente falou ali sobre os 3 caminhos ali que o Freud fala. O caminho da neurose não é isento de criação, pois os sintomas são satisfações substitutivas, sendo que também indicam o caminho à sua maneira, pois cada qual inventa um pouco seus próprios sintomas. A neurose é uma resposta às exigências culturais, pois a cultura exige respeito a seus ideais. O neurótico é aquele que diz, basta, e o diz com seus sintomas. O neurótico não pode suportar a frustração que a cultura exige em lugar de seus ideais. Uma boa notícia para vocês é que todos nós somos neuróticos. Coisa boa isso, né? Todo mundo aqui tem uma neurosezinha, todo mundo tem um negocinho que quer resolver, todo mundo tem uma coisa que fala assim, não aguento isso. E aí, nesse não aguentar, você vai em busca, não de anestesiar aquilo que você não está aguentando, mas você busca lutar contra aquilo que está te incomodando, né? Por isso que a gente vê, que a gente vem estudar psicanálise, a gente vem estudar Freud, a gente vem estudar a psique humana, a gente vem querer entender como é que funciona esse aparelho psíquico maravilhoso, como é que funciona o nosso inconsciente, a gente quer entender como é que são as relações, e estudando a gente vai entendendo, aprendendo a suportar as nossas dores, aprendendo a suportar essa coisa angustiante que é viver na sociedade. Então, o caminho da neurose é esse. Sublimação. A sublimação... Lembra que a gente já teve uma aula aqui, a gente já teve várias aulas, na realidade, né, dentro do nosso percurso, falando sobre os mecanismos de defesa, do ego. A sublimação é um desses. Então, a sublimação é um dos destinos da pulsão. E, por sua vez, exerce um grande papel na economia psíquica individual e na própria civilização. Pois, sem a sublimação pulsional, não teríamos civilização e nem cultura, conforme afirmou Freud. Ao longo de sua obra, sobre essa questão, lembrar a importância que tem o supereu, ideal do eu. Nessa operação de sublimação dos impulsos que geralmente são de natureza sexual e agressiva. E aí, aonde é que entra essa sublimação? Lembra que eu falei aqui, aqui sobre o programa do Ser Feliz?
As satisfações têm 3 tipos de eleição: os vínculos sentimentais, satisfação narcisista, e aí a gente não está falando aqui do narcisismo, desse narcisismo maluco que tem aí, que a gente, do senso comum, fulano é narcisista, brigou com a mulher, foi abusiva, a mulher é abusiva, não é isso não. São as pulsões narcisistas que todo ser humano tem, né? Aquela que já vem com um bebezinho que acha que é o centro do mundo. Você vê que a sublimação é justamente essa fuga que a pessoa encontra de: tenho minhas pulsões sexuais, não tenho como satisfazê-las, vou sublimar, vou canalizar ela, aquela pulsão que seria para utilizar romanticamente, sexualmente, vou fazer o quê? Vou aprender a tocar piano, e aí vou tocar piano, ou então vou tocar violão, eu vou sublimar aquela pulsão, colocando ela para uma outra, jogando ela para uma outra direção, para algo que seja elevado, para algo que vai fazer bem, não só para mim, mas que vai gerar satisfação também para o outro. Então, como é satisfatório quando a gente está ouvindo ali alguém tocando ali um piano, alguém tocando ali um violão, tocando um instrumento, pintando um quadro, e a gente olha e fala assim: nossa, que coisa maravilhosa, né? E aí é uma forma que a pessoa encontra. Eu não estou dizendo que todo mundo que está tocando um instrumento é porque está sublimando, não, gente. Eu estou dizendo que aprender a fazer uma dessas coisas é uma forma que o ser humano encontra, que o ser humano encontra para sublimar as suas pulsões, que seriam de natureza sexual. Ela precisa frear. Por que a gente freia? Porque a gente está em sociedade, e a sociedade tem regras morais. A gente não pode sair por aí ficando com todo mundo, beijando todo mundo, saindo com todo mundo. A gente sabe que é errado, a gente tem um freio moral, né? Embora a sociedade em que a gente vive, utilize-se de alguns dias do ano, como no carnaval, por exemplo, onde as pessoas vão para a rua soltar suas fantasias, justamente não utilizarem dos freios morais para fazerem tudo aquilo que querem fazer e que ficam reprimindo para, numa quarta-feira de cinza, dizer que se arrependeu e voltar para a sua vidinha normal. E o supereu, que é o superego. O supereu, que é o superego, além de exercer as funções de auto-observação e de consciência moral, que é a voz da consciência, contém nossos níveis de aspiração mais elevados, na condição de ideal do eu. Classicamente, o supereu é o herdeiro do complexo de Édipo e se forma a partir das identificações com os pais e da interiorização das exigências e das interdições parentais. Vocês observam que eu coloquei aqui até uma foto de um pai, assim, né, do início do século XX, ensinando ali as duas crianças, né, a menina e o menino ali sentadinho ali, estão com um pote ali, pegando, tipo, ele está ensinando alguma coisa para os filhos, passando algum tipo de ensinamento. Poderia ter colocado até uma figura, né, contemporânea nossa, de um pai ensinando o filho a fazer alguma coisa atual, mas eu quis colocar uma figura antiga justamente para quê? Para que vocês possam visualizar que essa questão do supereu vem desde lá de trás, que o Freud observa isso desde lá de trás, que nós conseguimos frear os nossos impulsos, né? O nosso supereu vai sendo trabalhado desde a nossa infância, a partir dos nossos pais, que vão nos ensinando, vão nos mostrando, vão nos conduzindo a ter esse freio moral, a saber o nosso limite, né? Até onde ir. O conflito. O conflito que o indivíduo enfrenta na procura de satisfação para suas necessidades pulsionais pode não estar diretamente ligado às forças que compõem a repressão, como a moralidade, a vergonha e a repugnância, mas ao choque entre os ideais elevados do seu supereu e a gratificação das suas funções, pois um supereu com altos níveis de exigência cultural, social e moral torna-se crítico e severo com qualquer desejo que venha desviar as pessoas de seus ideais e de sua sublimidade. Você vê que o ser humano, ele tem os conflitos com ele mesmo. Quanto mais o superior dele estiver ali elevado, mais ele vai estar
conflitando com ele mesmo, vai ser exigente com ele mesmo. E ele vai sublimar cada vez mais. O amor de meta inibida. O amor de meta inibida funda laços sociais, enquanto o amor sexual plenamente realizado não cria laços sociais fora do casal. Por isso, Freud diz que a cultura ameaça o amor sexual. A vida sexual do homem culto tem recebido grave dano. Impressiona-nos, às vezes, pensar que esta se encontra em processo involutivo. Muitas vezes a gente crê discernir que não é só a pressão da cultura, senão algo que está na essência da função sexual mesma, e que nos nega a satisfação plena e nos leva a outros caminhos. Aqui o Freud está falando como a sociedade precisa estar ali, né, regrada. A pessoa casa, principalmente antigamente, né, no começo do século passado, quando as pessoas tinham aquela coisa bem, não se falava muito abertamente, muitos assuntos eram tabus, alguns até hoje ainda são, mas a sociedade ela foi direcionada para quê? Né? O sexo dentro do casamento para procriação. Você vai casar para você ter filhos. E aí, dentro do casamento, havia a insatisfação sexual, porque a pessoa casava para cumprir aquela regra da sociedade, e os homens iam para as casas, né, de baixo meretrício, para satisfazerem as suas luxúrias, as suas pulsões, as suas coisas, com mulheres na rua, e as mulheres em casa, em contrapartida, ficavam ali sem às vezes, terem satisfação sexual, sem serem vistas como seres dignos de ter e de receber prazer, por conta de todo um arcabouço que havia ali na sociedade, daquela formatação ali, não, o sexo é para gerar filhos, o amor é isso, o amor é você casar e ter filhos e ponto, acabou. E aí você vê que o amor é utilizado como uma meta inibitória das pulsões sexuais do ser humano, né? Que o amor era para formatar essa sociedade dessa maneira. De acordo com a psicanálise, o que decide o propósito da vida é o programa do princípio do prazer, princípio que domina o funcionamento do aparelho psíquico. Lembra que eu falei para vocês que é o outro livro do Freud, que eu também indico, outro texto que eu indico que vocês leiam, além do princípio de prazer, para que vocês possam entender com profundidade por que as pessoas estão como estão, por que a nossa sociedade chegou, né, ao mal-estar, por que tudo tem acontecido da forma como tem estado, desde lá de Freud até aqui. A felicidade é um problema de economia da libido, para o qual não há solução integralmente satisfatória, visto que implica uma tarefa impossível, conjugar a ausência de sofrimento e de desprazer com a experiência de intensos sentimentos de prazer. Nas palavras de Freud, somos feitos de modo a só podermos derivar prazer intenso de um contraste e muito pouco de um estado de coisa. Nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição. Isso está no nosso livro Princípio do Mal-Estar da Civilização, na página 84. Mais ainda que o objetivo do princípio do prazer não possa ser realizado, não devemos e, na verdade, não podemos abandonar os nossos esforços de tentar alcançá-lo. Assim, se não há regra de ouro que se aplique a todos, todo homem tem que descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo. Tentando baixar aqui uma coisa que está pulando aqui na minha tela. Civilização, renúncia e sofrimento. Não admitimos de maneira alguma e não conseguimos perceber por que os regulamentos estabelecidos pelas leis não representam proteção e benefício para cada um de nós. Toda a argumentação de Freud se fará no sentido de demonstrar que também nesse ponto está oculta uma parcela da natureza inconquistável, o impossível, referido à nossa própria constituição psíquica que está na causa do mal-estar. Nós seremos eternamente insatisfeitos.
Tanto que quando a gente consegue algo, a gente daqui a pouco já perde aquela coisa, já que a gente já quer outra coisa, já quer outra coisa, já quer outra coisa. Então, isso é inerente ao ser humano. Para Freud, a cultura exige o sacrifício da satisfação sexual. No mundo ocidental, a exigência cultural é seguir o preceito bíblico. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Porém, esse quase nunca é seguido. Ademais, é um amor de meta inibida. O Freud se pergunta de que meios se vale a cultura para controlar a agressão que se opõe a ela. Trata-se de uma informação psíquica que Freud denominou de superego. O mal-estar na cultura reexamina considerações a respeito do sentimento de culpa, sua relação com o supereu, as relações de ambos com a cultura e com a clínica, e com uma clínica possível da cultura, uma patologia nas comunidades culturais. Quando Freud pesquisa psicanaliticamente a origem do supereu, e de que se alimenta esse, de que se engorda, resulta, quiçá, que esse remédio de controle é pior do que a doença. Porém, é um remédio que, no entanto, tem-se que ingerir. Melhor dito, que já foi ingerido, como vimos em todo esse texto, todos esses textos que a gente viu. A gente viu que o ser humano, ele começa, né, a jornada dele desde a sua infância, né, essa busca pela satisfação, pela felicidade. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Estou tentando passar a página e não está indo. Por que não está indo, gente? Vamos lá, dona Sorainha. Por que não está indo? Estou tentando puxar aqui uma última página. Deixa eu parar a partilha, para ver se parando ela vai. Pronto. Eu queria colocar aqui a última página para vocês, até com uma frase que eu escrevi. Vamos ver se agora vai de novo. Foi. Muita gente foge do autoconhecimento porque a verdade liberta, mas a verdade também cobra uma decisão, e a liberdade custa caro. Né? Eu quero agradecer vocês por terem estado aqui nesse momento. Eu vou parar a partilha para a gente poder agora trocar uma ideia. E aí eu quero perguntar para vocês sobre tudo que falamos aqui, o que foi que vocês conseguiram captar, qual foi a essência da discussão, o que vocês entenderam, se essa nossa partilha aqui deu em vocês o desejo, trouxe para vocês o desejo de fazer a leitura completa desse texto. Me falem o que vocês pensaram, se vocês querem trocar alguma coisa a respeito. Vamos lá, essa é a hora.